E aí, pessoal, eu estou participando de um torneio por equipes, criado pelo professor Helison Aguiar, e eu vou mostrar aqui como tem sido meu desempenho ao longo dessas rodadas. Eu já estou na quinta rodada, mas eu vou mostrar a partir da primeira que eu tive. Joguei de brancas contra o jogador Jailson JB e comecei com E4. Então ele optou por me enfrentar com a Caro-Kann. A Caro-Kann, ela começa assim, você joga aqui o peão em C6, depois você vai lançar o seu próximo peão bem aqui nessa casa em D5. Então vamos ver como continuou. Tomei o centro, então ele antes de fazer o lance típico da Caro-Kann, ele desenvolveu aqui em E6 para reforçar o lance que virá o próximo dele, né, que vai ser aqui D5. Então desenvolvi aqui meu cavalo, tentando manter o centro, né, fortalecido, e ele joga o lance típico da Caro-Kann. Tomei aqui a peça, que foi a preparação que eu tinha feito da minha lembrança contra Caro-Kann. Eu não cheguei a me preparar contra esse adversário, até porque como ele foi meu primeiro adversário, eu não imaginava como é que ele iria jogar. Então, pelo tempo que nós tivemos, essa foi a partida que tivemos aqui. Então, tomou de volta, desenvolvi com o bispo rápido, né? A minha intenção foi liberar logo espaço para fazer o roque, né? E então, ele abriu aqui essa diagonal. Qual é a ideia dele, né? Ele vai pegar o bispo e está tomando conta dessa diagonal aqui, inclusive atacando o meu peão, que nesse momento está protegido, mas ele vai ter uma boa diagonal para atacar a minha peça. Eu, no caso, fiz o roque, que é o lance de proteção do rei, para tirar o rei do centro, e ele fez a ideia que ele havia projetado. Prosseguindo, eu desenvolvi aqui meu cavalo para essa casa, visando talvez vir aqui para casa em B5 ou após mexer com o peão aqui para casa em C2 e depois com o passar do tempo eu concluí que não foi uma boa ideia esse lance que eu fiz, mas a intenção foi essa. Então aqui ele já impediu meu plano de jogar com o cavalo aqui nessa casa e prosseguindo então eu desenvolvi aqui a peça em C3, né, para deixar o espaço para o cavalo. Continuando, ele desenvolve o cavalo aqui para casa em E7 para fazer o roque depois quando ele puder, né? Então, fez o roque. Eu desenvolvi aqui com o bispo em F4 para tomar aqui essa diagonal. Ó, perceba que essa diagonal aqui está bem atacada por mim, né? E ele faz o roque. E aqui, ó, eu desenvolvo a minha dama para liberar aqui as minhas torres. Então, note que nesse momento eu estou com esse espaço aqui para as minhas torres, né? Prosseguindo, ele desenvolve o cavalo. Eu idealizei que esse bispo está ajudando a proteger o rei dele. Então, se não tiver esse bispo, talvez eu tenha alguma chance de ataque. Então, ele prosseguiu aqui abrindo, né, esse caminho. Ele vai tentar começar a descer com os peões, abrindo o espaço. Eu sigo com a torre bem aqui atacando essa casa. Eu sei que ela está protegida pelo bispo, mas eu tomo aqui a diagonal que está semi-aberta. Eu tomo a coluna que está semi-aberta. Então ele desenvolve com a dama bem aqui. Geralmente a casa ideal da dama é aqui em C7, né, atacando aqui nessa diagonal e tomando aqui essa frente dessa coluna. Então eu desenvolvo com a torre também, ó, tomando essa coluna que eu tenho, vou tentar fortalecer todas as minhas peças aqui. Então ele vai tentando abrir caminho. Eu tomo o bispo dele, ele toma de volta e eu vou tomando aqui as peças. Eu enxerguei que ele desenvolveria bem aqui, ó, ou desceria o peão para me atacar, fazendo o chamado garfo, né? Atacaria duas peças ao mesmo tempo e eu ia perder peça. Então eu tive que recuar com o meu bispo aqui. E note que meu cavalo está super mal posicionado e não consegui tirar ele daí ainda, né? Então ele ataca aqui meu cavalo. Se eu tirar meu cavalo nesse momento, eu corro o risco de perder a torre. Então aqui eu lancei aqui a torre protegendo o cavalo. E ele tem aqui duas peças atacando e eu tenho apenas uma protegendo além do peão. Então ele faz o lance que vai dobrar meus peões. Então toma de bispo, tomo de torre, ele toma de volta e dobrou meu peão. Isso é uma pequena desvantagem para mim em relação a ele, porque eu tenho dois peões um em cima do outro aqui, é como se fosse apenas um. Então ele tem aqui 6 peões nesse momento contra praticamente 5 meus, né? E
a defesa do meu rei está super debilitada. Então eu estou com o meu rei menos protegido do que o rei dele. Então ele vem com a torre dele já atacando meu peão que está desprotegido. Eu subo com o rei para tentar proteger, mas já é um lance complicado. Então a partir daqui vai começar o meu sofrimento. Então ele vai tentando abrir espaço, né, trocar peões, tentar o máximo que ele pode, e eu tento evitar aqui fazer as trocas, mas praticamente uma situação inevitável. Então ele vem aqui com a dama na frente do meu peão, na frente da minha dama também, né? Ataco ele com o cavalo, ele tira a dama do ataque do meu cavalo e já ataca o meu cavalo também, né? Então faço esse lance de peão protegendo meu cavalo, agora ele não pode tomar com a dama dele, e ele vem aqui fazer esse lance de ataque, né? Ele pode tanto vir para cá, para essa casa, atacar meu rei fazendo cheque, ou nesse momento ele pode tomar esse peão bem aqui, então eu preciso fazer alguma coisa. Tomei, ele tomou de cavalo, então note que ele está vindo praticamente totalmente em direção ao meu rei aqui, e tá difícil de eu atacar ele nesse momento. Tento vir aqui com uma tentativa de iniciativa de ataque contra ele, então ele faz aquele lance de ataque, né? Cheque. Então eu fujo bem aqui, ele vem com a torre na coluna de E8, e eu venho com a minha torre aqui tentando fazer uma troca, né? Nesse momento, se ele bobear, se ele fizer um lance qualquer, por exemplo, um lance de peão bem aqui, eu posso fazer essa troca bem aqui, ó. Poderia tomar o cavalo dele, ele toma de volta, e eu tomo aqui o cavalo dele. O que aconteceria nesse caso? Eu teria uma torre para ele e duas peças menores, então teria um jogo, uma tentativa aí de criar esse desequilíbrio e tentar lutar pela vitória. Mas não foi assim que seguiu a partida, né? Eu joguei com a torre aqui em D4, ele percebeu e jogou o cavalo dele atacando a minha dama e atacando essa peça bem aqui, em F2. Então eu notei, ataquei o cavalo, né? Mas note que o cavalo dele também está protegido aqui pela dama. E ele voltou atacando minha dama. Eu tentei fazer aqui, já vendo que está bem difícil para mim essa situação, eu tentei aqui fazer o mesmo lance repetido para que, caso repetisse 3 vezes, fosse dado empate. Então, ele ataca aqui a minha dama, eu preciso recuar. Então, tentei promover a troca, né? Toda vez quando você está em uma certa desvantagem, quanto mais você puder trocar as peças, isso pode aliviar mais a situação para você. E note que nesse momento, ó, embora não seja possível atacar, mas a minha dama e o meu bispo estão mirando aqui para o rei dele, né? Sendo que ele está protegido tanto pelo cavalo quanto pela dama dele. Então, ele ataca aqui o meu cavalo. E aí eu troca. E aqui eu não observei a situação. Eu fiz esse lance bem aqui, né? Cavalo em E3. Mas eu não percebi que eu poderia ter tomado bem aqui, ó, esse peão. Ó. Eu tomando esse peão, ele tomaria e eu poderia tomar o cavalo dele, ganhando um peão assim. Já aliviaria a situação para o meu caso. Mas eu não enxerguei esse lance. Então fiz a troca e recuei com o meu cavalo para cá. Ele está vindo aqui para o ataque, né? Eu tento fazer mais uma troca de peça e ele não aceita. E aí, no caso, ó, ele já está atacando aqui o meu peão em F2. Venho com a torre, né, para proteger, praticamente é o único lance que eu teria para defender o meu peão, que com o rei eu não estou conseguindo vir para cá, né? Ele estaria aqui em xeque se ele viesse para cá. E ele desenvolve com a torre atacando meu outro peão. Então, note que nesse momento aqui, esse peão aqui está sendo atacado tanto pelo cavalo quanto pela torre. Duas peças atacando e uma só protegendo. Então, eu venho aqui com o cavalo, aumentando aqui a proteção para o peão. Vem com o cavalo, são 3 peças agora atacando meu peão. E eu encosto com o rei. 3 peças protegendo também. Mas aqui um sofrimento angustiante. Eu tento aqui segurar o máximo que eu posso, ele vem aqui fixar, né? Eu tento atacar o peão dele, ele vai proteger. Com o meu cavalo, eu já deixei de lado esse peão aqui, ó. Ele tem muitas peças atacando, mas eu estou atacando esse peãozinho aqui. Então ele toma, e nesse caso, né, eu não poderia tomar o peão de volta, que eu perderia o cavalo, né? Então ele toma, e nesse momento esse cavalo está protegendo esse peão bem aqui, né? Eu não posso tomar.
E então, ó, duas peças agora atacando e só uma protegendo. Então ele vem aqui, protege. E eu vou tentando fazer o que eu posso. Mas nesse momento, ó, ele já tem um peão a mais do que eu. Então, cheque, foge com o rei. E tô tentando atacar novamente o peão dele bem aqui, ó. E ele me dá um cheque. Recuo, tento atacar esse meu peão bem aqui, ó. E eu tomo, ele toma, venho atacar o cavalo dele. Novamente, ó, tem duas peças atacando meu peão. E eu tô aqui, lanço a proposta de troca com as torres, né? Então, a minha torre está sendo protegida pelo cavalo. E eu estou propondo essa troca bem aqui. Trocou, trocou. E eu vou atacar os peões dele. Novamente, ele continua tendo um peão a mais. Então, aqui, eu vou atacar o peão dele e ele atacar o meu. É o tempo todo isso. Quando eu consigo atacar um peão dele, ele vem atacar outro meu. Então, tomei, tomou. Tomei, tomou. E temos aqui agora essa luta bem aqui nessa região, né? Então, ele tem dois peões novamente contra um desde aquele começo. E continua meu sofrimento. Então, venho com o meu cavalo. Qual é a minha esperança? Se eu conseguir tomar esses dois peões, ainda que eu perca meu cavalo, ele não consegue me vencer, porque já é concluído que um cavalo e rei contra meu rei sozinho não é suficiente para me dar checkmate. Então, se ele ficar com o cavalo dele, com o rei, eu não perco mais, vai ser considerado empate. Então, a minha luta vai ser conseguir tomar esses dois peões dele. Então, ele vem aqui para o ataque, eu tento aqui desenvolver minha peça já para tentar fazer essa troca bem aqui. Ó. Se eu conseguir trocar o peão dele com o meu peão, resta somente esse aqui para eu tomar, para eu atacar. E aí eu posso fazer o sacrifício de cavalo se eu conseguisse. Então ele vem aqui, já ataca a minha peça, eu protejo. E vamos continuar nessa saga de eu tentar aqui, ó, dei cheque nele, tentar tomar os peões dele. Então ele vem aqui fazendo os lances dele, ó, me deu cheque, fugi, encostou com o rei. E agora ele me dá esse cheque que eu não tinha enxergado. Aí eu perdi a minha segunda peça. Meu último peão, no caso, né? Então agora eu estou praticamente perdido, né? Então o que eu estou precisando aqui é de um milagre. E então eu vou desenvolvendo com o cavalo, ele ataca o meu cavalo, vou fazendo lance bem aqui, cheque, né? Ataca meu rei, vou recuando. O que ele tem que fazer? Ele vai descendo com os peões até promover para dama, para alguma peça maior, e depois me dá checkmate, né? Então ele tem dois peões para fazer essa promoção aqui, né? Quando eu chego aqui no final do tabuleiro, ele tem direito de converter o peão em uma peça maior. Então eu estou praticamente sem esperanças aqui nessa partida, mas eu vou tentando continuar, né? Então não custa nada acreditar. Então lanço com o cavalo bem aqui, encosta com o rei, e a cheque. Novamente ele vem, ó. Eu tento fazer lance repetitivo para lutar pelo empate. E aí ele ataca, cheque. Eu subo com o rei. E ele faz esse lance bem aqui. Com o cavalo, protegendo. E então aqui foi a minha esperança. Eu gastei uns segundos observando. E eu consegui fazer o meu plano. Que seria, se eu conseguisse tomar esses peões bem aqui, os dois peões, ele não consegue me vencer apenas com o rei e com o cavalo. Ele não consegue me dar checkmate. Então, eu consegui, ele cometeu um erro, né, e não enxergou essa minha oportunidade. Tomei de cavalo, ele não pode tomar de rei, porque eu estou aqui protegendo, né, então ele vai ter que tomar de cavalo. E aí, tomei o último peão que resta. Então, com essas duas peças, somente rei e cavalo, ele não consegue me dar checkmate. Então, a partida terminou empatada. Consegui, de forma suada, um empate. Sendo que esse adversário é bastante forte, né? Ele dominou o jogo do começo ao fim. E aí, de uma forma muito milagrosa, eu diria, consegui aí arrancar esse empate suado. Então valeu, pessoal. Espero ter ajudado você por meio desse vídeo. E estou aqui tentando fazer de forma bem humilde, né, uma análise das minhas partidas durante esse torneio aí. Valeu, pessoal.